A segunda epístola aos Coríntios está intimamente relacionada com a primeira. É muito difícil, para não dizer impossível, entender plenamente a segunda epístola sem relacioná-la com a primeira. Paulo diz no capítulo 2 que não queria visitar os coríntios em tristeza, provavelmente pelo teor da primeira carta, na qual ele faz várias repreensões duras, muito duras aos irmãos. Por isso, ele diz que escreveu aquela epístola no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, como ele diz, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Versículo 4. Em vista disso, e sem saber como eles reagiriam à epístola anterior, ele resolveu não visitar os irmãos de Corinto até que se encontrasse com Tito em Troade, onde haviam combinado se encontrar. E ele ficou tão angustiado enquanto Tito demorava, a ponto de desistir de um evangelismo na região, o qual ele diz ter sido uma porta que o Senhor havia providenciado. Versos 12 e 13. Somente no capítulo 7 descobrimos então que ele encontrou Tito mais tarde, na Macedônia, trazendo boas notícias sobre a reação dos irmãos em Corinto, quando então ele se animou e lhes escreveu esta segunda epístola. Amigos, ao que tudo indica, pelo contexto do capítulo 2 de 2 Coríntios, o motivo de maior tristeza relacionado com a primeira epístola foi o desligamento de um dos membros da igreja por motivo de adultério. Isso se torna evidente pelas palavras de Paulo agora, na segunda epístola. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza, diz ele, nos versos 6 e 7. Essas palavras não fazem sentido nenhum se não estivessem conectadas com um evento anterior, conhecido, que encontramos no capítulo 5 da primeira epístola, que já estudamos. O texto do capítulo 2 da segunda epístola nos ajuda a construir o seguinte quadro, que é muito útil para nós. Os líderes da igreja sabiam muito bem do vergonhoso caso do membro em adultério, mas não se importavam. A seguir, Paulo os repreende na primeira epístola. Ele lhes ordena que desliguem esse indivíduo da membresia da igreja, como Jesus mesmo havia ordenado a fazer em casos extremos, lá em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 18. Os líderes da igreja, que antes faziam vista grossa para o caso, obedeceram à instrução de Paulo, desligando esse homem da membresia e foram então para outro extremo, passando equivocadamente a desprezar aquele indivíduo. Esse homem desprezado pela igreja estava sofrendo demais por isso, entrando em profunda depressão. Por isso, Paulo lhes instrui a perdoar esse homem e a confortá-lo. Ao que se percebe, ele estava arrependido e deveria ser readmitido na igreja. Este capítulo nos ensina, entre outras coisas, que a disciplina eclesiástica não tem o propósito de punir o membro que erra e nem de desprezá-lo, mas deve ter um propósito redentivo. Ela serve para permitir que a pessoa em erro se torne consciente de sua situação, fora dos caminhos de Deus e, eventualmente, escolha voltar a fazer parte de seu povo. Uma pessoa nessa triste condição deve continuar sendo amada a despeito de tudo, para que, quando for convencida pelo Espírito Santo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, ela seja bem recebida e celebrada à sua volta, como fez o pai do filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15. Pensemos nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós.